Aprenda o quanto antes. O que isso significa? Você que está querendo entrar na advocacia criminal porque acha que é a área que dá mais dinheiro, que você vai ganhar muita grana do dia para noite. E é bem assim que funciona quando a gente tá lá no ensino médio e pensa, poxa, eu vou me formar e vou ficar rico. Tira o cavalinho da chuva, cara, porque assim, ó, até você começar a ver dinheiro, olha, vai um processo assim de um bom tempo. E o bom tempo que eu digo vai depender muito das suas aptidões e do desenvolvimento que você tem de algumas habilidades. Não é tanto tempo assim, a depender de como é que você se sai com um contrato com pessoas, enfim. Mas aprenda o quanto antes significa o quê? A gente só vai começar a ganhar dinheiro depois que a gente souber trabalhar. E a gente só vai saber trabalhar buscando aprendizado, buscando conhecimento prático. Então, para quem ainda está na faculdade, eu sempre digo, gente, se tu está na faculdade e tem a oportunidade de fazer estágio, façam o estágio o máximo que vocês puderem, mas assim, ó, estágios que agregam, não aqueles estágios ali que você fica carimbando papel, que você fica fazendo cafezinho. Não que há alguma coisa de errado em fazer cafezinho, mas eu digo assim, ó, você tem que estar trabalhando em repartições públicas ou daqui a pouco em escritórios onde vocês aprendam como funciona a prática criminal, como é que um juiz, você vai trabalhar com o juiz, como é que é o processo de decisão dele, vai lá, pergunta, questiona, para entender, porque isso tudo, quando você vier para a atuação criminal, isso vai ser, olha, você pode começar muito mais adiantado do que diversas pessoas que não tiveram a oportunidade de estagiar no período de faculdade. Então, assim, ó, se você ainda mora com seus pais, estagie, olha, nem que você ganhe muito pouco, porque essa experiência desse trabalho vai ser uma base extremamente importante depois na tua profissão. E eu digo isso, gente, porque eu não tive a oportunidade de fazer estágio durante a faculdade. Eu tinha que trabalhar no emprego convencional, porque eu saí de casa muito cedo, morava sozinho, então não tinha, o estágio para mim, eu não tinha um estágio que conseguisse manter a minha vida no sentido de pagar aluguel, pagar gasolina, pagar parcela de carro, pagar isso, pagar aquilo, então eu não tinha como fazer um estágio. Eu queria. E isso foi muito mais custoso depois para mim. Claro que dá, com certeza dá. Eu não sabia nada, eu comecei do zero e deu. Mas eu digo assim, eu penso, olha, se eu tivesse estagiado ia ser muito melhor, porque eu tive que aprender muita coisa depois de formado, depois de ter que estar ali trabalhando. Então, para você que já é formado, olha, gente, depois que a gente se forma, a gente começa a ter contato com muitos advogados que estão no mercado aí há pouco tempo, um tempo médio, um tempo longo. Então, assim, ó, tem muito advogado que a maioria precisa de mão de obra. E você pode fazer essa troca para adquirir conhecimento. Muitas pessoas me oferecem, assim, ó, toda semana tem gente dizendo, ô doutor, eu queria aprender, será que não dá para eu fazer um estágio aí no seu escritório mesmo sem receber? Assim, gente, porque o dinheiro ele é importante e quanto antes a gente ganhar, melhor. Mas aprender, gente, o aprendizado que você tem é um negócio muito valioso. Muito mais valioso, inclusive, que aquele dinheiro ali que você vai ganhar no começo. E olha, eu digo isso porque quando eu comecei a advogar, eu comecei a correr atrás de aprendizado que nem louco. Assim. Então eu tive aqui, eu anotei aqui, eu fui visitar alguns professores e eu dizia para eles, olha, eu não conheço, eu não tenho experiência, mas assim, ó, pode fazer tudo que vocês precisarem, porque eu quero conhecer essa vivência de fórum, de delegacia, de presídio, eu não sabia nada, eu estava completamente perdido ali. Então eu precisava de um norte. E as pessoas que eu conhecia da área eram os meus professores da faculdade ali da área penal, então eu incomodei eles até eles me receberem, cada um me recebeu numa reunião, né? E ali surgiram já as primeiras oportunidades. Eu lembro que um deles me ligou, falou, Felipe, já foi no presídio? Eu falei, ainda não fui. Tô indo aí então, tô indo daqui a pouco, se tu quiser eu te levo, me encontra lá e tal. Fui no presídio, vi como é que ele entrou, como é que ele atendeu e aquilo era tudo novo pra mim, mas o que acontece? Quando você faz assim a primeira vez acompanhado de alguém, nas próximas fica tudo diferente, porque você já tem aquela experiência de pelo menos... E assim, gente, você vai fazer isso com muita gente ruim e muita gente boa, então você sempre vai aprender, porque você pode aprender tanto o que você deve fazer e o que é legal, e aquilo que você não deve fazer. Você pensa assim, putz, olha a postura desse cara, eu não faria isso. Então, você sempre acaba aprendendo. E assim eu tive as primeiras oportunidades até de audiências criminais em que eu fui fazer, olha... Viajei, assim, ó, a preço de banana, viajei o estado inteiro, eu fiz relatório, o primeiro processo que eu fui fazer um relatório era um processo de, olha, muito gigante,
Na época, no Rio Grande do Sul, era um processo físico ainda, então eu lembro que tinham 20 volumes de processo, que gente, cada volume aí com 400 páginas era enorme, mas eu queria ter aquele aprendizado. E daí o que eu fazia? Eu ia no fórum. Hoje é muito mais fácil isso, de você acessar na internet, pegar o número de algum processo, ver lá na pauta de audiências da sua comarca, ver o número de um processo, vai lá na internet, seu sistema eletrônico, ou vai lá no fórum e diz, eu quero dar uma olhada nesse processo. O processo é público. Claro, se não houver nenhum sigilo, daí você vai lá e vê como é que funciona, como é que o advogado fez, qual foi a estratégia de defesa que ele utilizou. Você pode até acompanhar audiências. Claro, agora em época de pandemia isso não tem acontecido, mas uma hora isso vai acabar e a gente vai ter oportunidade de novo de participar. Então assim, você ir a audiências, você aprender, então é muito importante. E assim, eu fiz, olha, hoje eu acabei sendo bastante conhecido no meu estado em razão do Tribunal do Júri, até conhecido em alguns lugares do Brasil, talvez muitos de vocês já me conheçam, por causa do Tribunal do Júri, mas gente, até eu começar a ganhar dinheiro com o júri, eu fazia muito plenário como advogado dativo. E eu fazia muito assim, eu cheguei a fazer praticamente toda semana, todo mês na minha carreira eu tive júri, com exceção da pandemia, que não tiveram plenários alguns meses, praticamente todos os meses, tirando alguns mesezinhos ali da pandemia, eu sempre tive júri na minha advocacia. Há 5 anos isso. E a minha base, a base do meu plenário, a base daquilo que eu faço e que eu entendo que eu faça de melhor na minha profissão, veio daquele monte de júri que eu fiz sem ganhar nada, daqueles júris que eu tava lá estudando que nem louco, semana a semana, para aprender. Eu tinha essa fome de aprendizado. Isso se deu com júri, com audiência, com delegacia. A advocacia é movimento. Você parado no escritório, você não vai a lugar nenhum. Mas em movimento a gente é capaz de conseguir muitas coisas. Eu consegui as primeiras audiências, os primeiros plenários. Para vocês terem uma ideia, isso eu vou deixar para falar em outro vídeo, mas a minha primeira experiência na advocacia, num flagrante criminal, foi depois de 1 ano advogando, que eu parei e pensei, poxa, eu já sou advogado há 1 ano e nunca fui fazer um flagrante. Já tinha ido em delegacia, acompanhar depoimentos e tal, mas não tinha feito flagrante. Então o que eu fiz? Eu fui lá na delegacia perto do meu escritório, que é outra questão que a gente pode discutir em outro vídeo. Abri um escritório perto de uma delegacia de plantão, em que haviam flagrantes 24 horas de pelo menos 6, 7 cidades, que foi um negócio bem interessante aí para uma discussão que a gente pode ter sobre escritório ou não, onde abrir e tal. Mas o que eu quero dizer hoje? Que eu fui lá na delegacia e chamei um inspetor e disse, olha, seguinte, eu sou advogado, estou há 1 ano aí advogando e eu nunca fiz um flagrante. Será que dá para eu fazer aqui, acompanhar um flagrante para ver como é que funciona? E daí eu tive a sorte de ser atendido por um inspetor muito legal que me apresentou a delegacia, a cela e olha, foi muito bacana, foi muito bem recebido. Incomodei ali até começar a ser chamado e fiz muito flagrante em razão disso, que é um papo pra gente ter em outro vídeo. Então o primeiro passo é esse, gente. Movimente-se, aprenda o quanto antes. Então assim, no começo você não vai ganhar exatamente o que você gostaria. Isso não é regra. Você pode ganhar também dinheiro. Eu comecei ganhando dinheiro, eu acho que todos os meses da minha advocacia eu tive fechamento de contratos. Isso é outra questão para outro vídeo também. Mas eu digo assim, mas eu vou trabalhar sem receber, mas eu vou me esforçar muito sem ganhar nada. Gente, quanto mais você aprender agora, mais isso vai se reverter em dinheiro com o passar do tempo. Então, prestem atenção nisso.